Pessoal da administração, professor Sérgio, mais uma aula nossa. E vamos lá falar um pouco sobre o módulo 10 da apostila e referente às aulas do dia 18 e 25. Pessoal, por que 18 e 25? Que a semana passada, com algumas situações particulares, eu não pude postar a aula para vocês. E então agora eu resolvi juntar as duas aulas, né, dessa semana para a gente botar tudo em dia, certo? O tema do módulo 10 da apostila, e retratando a parte principalmente que a gente da psicologia ligada à administração, esse tema é bom de trabalhar e é muito legal porque a gente convive com ele no dia a dia. Apesar da gente ter como diversos, a gente vai trabalhar principalmente a liderança e o poder e as premissas que cabe a eles, entendeu? As premissas mais importantes. Vamos lembrar que liderança, nessa aula, a gente vai analisar a base conceitual, a questão do perfil de cargo, a personalidade, o que implica a liderança e aí por diante outras boas leituras que a gente pode ter e pode procurar e pode a gente se interagir melhor. Claro que aqui é uma videoaula, nós temos que dar uma ênfase maior nos títulos, subtítulos e algumas situações mais distintas, até porque também a apostila traz informações melhores dentro do que nós estamos estudando. Então a liderança, se a gente pensar na questão da administração empresarial, ela é provável, ou que a gente conheça, é uma forma de chefia. Até porque chefiar, quando a gente fala, os chefes dos meus funcionários apresentam uma ideia meio assustadora, entendeu? Aquele assunto que ainda tem definições por palavras e por poder. Chefia, esse nome de chefiar, de poder, às vezes no cotidiano ele traz uma situação de trabalho real, de tarefa, de uma cena conhecida que todos nós já conhecemos e aí por diante. Nos dias atuais, no momento atual, né, a gente pode lembrar um pouco mais sobre algumas situações em decorrência de fatos. Mas vamos passar um pouco e vamos lembrar um pouco de situações que pode acontecer com chefias ou com liderança ou com poder. A coerção. Todo mundo sabe que você pode sentir uma coerção, por exemplo, de algum tipo de situação que você vive dentro da sua empresa. E aí gera vários fatores. Um deles que a gente pode colocar ainda, que de muito conhecimento nosso, é a frustração e a desmotivação. A recompensa, eu faço alguma coisa e sou premiado, né? A legitimidade, aquilo que alguém recebe decorrência, por exemplo, de uma questão de hierarquia. É legítimo por aquela hierarquia, por aquele poder que eu tinha, por aquela questão de status que eu tinha, entendeu? E aí por diante. E são mais direcionados, ou estão bem direcionados, por questões, por exemplo, de hierarquia formal. Talento. Olha quantas pessoas por talento têm comando e têm poder, têm aptidões, né, habilidades por talento. Referência, né? O que é referenciado daquela pessoa? Quais são as referências de admiração, por exemplo, por ela? Então essas razões, elas são bem indicadas e pode exercer aquele chamado cargo de poder. Tecnicamente falando, gente, a gente tem alguns conhecimentos, interesses e questões pessoais ou até por formação acadêmica. Então as pessoas direcionam por questões de liderança e de poder por vários assuntos. Mas a gente tem que lembrar que liderança formal ou informal dentro da organização, ela tem também outras influências. O que eu posso falar sobre o poder e sobre a liderança? A ação de comandar um trabalho ou delegar é aquele cara, o poder é do chefe. Esse chefe é líder. A diferença entre esses dois termos técnicos? Sim, claro que há diferença. O poder de comando,
Ele faz um comando hierárquico. A chefia te contrata, te demite, etc. Por exemplo, um colega de trabalho com os mesmos postos hierárquicos pode ser líder sem ser chefe. Então, às vezes, a liderança não quer dizer que a pessoa é chefe, entendeu? O ideal é que a chefia se apresentasse, né, também por característica de liderança. Já vimos falar naquela situação que quem é chefe é índio, né? Então, cada líder ele pode atuar conforme o seu padrão ou personalidade. O líder autocrático, democrático, o laissez-faire, aquela expressão de origem francesa que significa deixar, fazer, passar aqui. O líder praticamente não decide, delega aos outros essa função. E aí por diante a gente consegue ter vários parâmetros. É claro que nós estamos na videoaula, nós estamos trabalhando dentro de um espaço proposto, que a gente podia estar falando um pouco mais sobre todas essas situações. Mas a gente tem que tratar isso na administração de forma que a gente consiga enxergar isso dentro de um visual, por exemplo. Se a gente olhar para esse slide aqui agora, a gente vê o centro, uma coisa religiosa, que é o poder ou o líder que liderava e tinha poder sobre as pessoas e não precisava pisar, não precisava apontar, não precisava ser uma pessoa desgastante, etc. Se você olhar para esses quadrinhos dentro do slide, você vai observar que cada um deles corresponde àquilo que podemos ser: comunicativo, passivo, observador, autocrático, empregador, comunitário, um líder de perseverança. Eu tenho foco naquilo que eu estou fazendo. Eu sou um camarada, por exemplo, que tem ganância, eu aponto o dedo para alguém. Então é interessante quando a gente olha esse slide aqui e olha para essas figuras, a gente se compara aonde eu estou, quem sou eu, ou na empresa onde eu trabalho, esse tipo de liderança eu estou trabalhando hoje. Muito legal. Existem algumas pesquisas que dizem que nos próximos 10 anos não haverá profissional para ocupar cargos de líderes nas empresas. É preciso preparar o futuro. E isso tem algum custo na vida da gente. Por exemplo, liderança na prática, quando nós falamos desse assunto, tem alguns conselhos bem práticos para a sucessão. Identificar potenciais, que a pessoa tenha muita paciência, visão estratégica, enxergue ao longo prazo. Isso algumas situações, gente, nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente fala de líder, aquele líder que consegue formar alguém para deixar no lugar, ele cumpre uma tarefa, ele faz a perpetuação da sua liderança. Baseando nesses itens todos que nós já olhamos e falamos um pouco, estamos conversando aqui, essa aula a gente tem alguns conceitos de liderar e de poder. A gente evidencia algumas diferenças entre eles. A gente aprende as bases de constituir o poder dentro das organizações. Temos que lembrar que esses perfil de estilo de liderança são características que dão atuação e formam a atuação de cada um. Nós desenvolvemos uma ideia e influenciamos esse perfil. Nós podemos desenvolver a produtividade de uma equipe, trabalhar essa produtividade, fazer com que ela seja, além de produtiva, ela seja compartilhada. Hoje a gente fala muito na questão da liderança por equipe. Eu acredito que isso vai ser uma base para o futuro, e a administração vai rodar muito em cima desse contexto. Pessoal, eu vou encaminhar para vocês alguns exercícios junto com esse vídeo. Vai estar à disposição de vocês lá na plataforma também. Todos que participam do WhatsApp sabem que eu também mando, ou por e-mail, enfim,
eu tento facilitar o que for possível para o aluno, e é claro que a gente vai tentar estar trabalhando com vocês o melhor possível. Lá tem uma data para você estar colocando no texto, e com certeza todos vão estar fazendo, e acima de tudo agradeço, e qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço a todos.